Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja, que a paz do Senhor, cumprimento aqueles pelas redes sociais que estão nos assistindo, que o Espírito Santo possa ir de encontro à vida de cada um. Nós estamos no 4º dia da campanha de Daniel. São 21 dias em oração e jejum, 21 dias em busca da presença do Espírito Santo, do mover do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Coloca a tua mão sobre a palavra de Daniel 1. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nos alegramos nesse momento, Pai. Nos alegramos de falar da tua graça. Nos alegramos de falar do teu poder. Pai, como o Senhor opera maravilhas em nosso meio. Deus, como eu sou grata a ti, ó Pai. Deus, eu sei o quanto eu sou falha, Pai. Mas eu tenho um Deus que perdoa. Um Deus que tem a misericórdia. Um Deus que nos socorre a todos os momentos. Por isso, nessa noite, Deus, nós entramos na tua presença. E eu te peço, Espírito Santo, traga-nos o alimento, Pai. Alimento esse que o mundo não oferece, mas o nosso Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Irmão Daniel, todos já conhecem a história, porque já há algum tempo nós realizamos essa campanha. Amém? Então, só para dar uma resumida aí, né? O rei Nabucodonosor, né? Ele invade, né? Babilônia. E ali ele leva todos cativos, ele leva Nabucodonosor muito atrevido, ele leva os utensílios da casa do Senhor, né? Para adorar os deuses dele. E ele consagra aos utensílios do nosso Deus, aqueles deuses que eles adoravam naquela nação. E junto com tudo isso, ele não só leva cativo, né, toda aquela nação, né, mas ele sitia aquela cidade, destrói a cidade, né, pastor irmã? Ele destrói aquela cidade. Então, quando o homem tem o poder na sua mão, né, o outro, né, pode até não ter o poder de impedir o agir dele diante de uma nação, mas nós temos um Deus que ele trabalha e tem todo o poder nas mãos para impedir o agir do homem. Amém? Amada igreja, entendeu? O homem pode ter o rei, pode ser o presidente, pode ser o superior na terra. Nós vamos ver isso no decorrer da história de Daniel. Que Daniel, ele foi usado por Deus, ele foi separado do Senhor. Então aqui, Nabucodonosor levou todos os utensílios e ainda exigiu que levasse os jovens de boa aparência, de poder aquisitivo alto, fluente, fisicamente bonitos, que falasse outras línguas, e Daniel se incluía ao meio deste jovem. Então Daniel tinha em torno de 16 anos, era bem jovem Daniel. Irmãos, eu estudando essa palavra, imaginando a responsabilidade de Daniel nessa idade. É uma adolescente, mas com uma visão, né? Com uma visão, porque Deus, quando Ele quer usar, é independente de idade. Então Daniel vai com este jovem. Ali o rei põe uns dias para eles nem se alimentar. Daniel não quer contaminar com deuses daquela nação. Daniel se reserva para o Senhor, mesmo vivendo naquele meio pagão. Daniel não deixa de honrar o Senhor. Daniel e seus amigos não deixam se contaminar pelos manjares. Ele não deixa se alimentar por aquela nação que se julgava o melhor. Irmãos, eu imaginando, ele bem jovem, adolescente, ele poderia se sentir o melhor. Agora eu vou trabalhar porque,
aí é que ele sente a necessidade de honrar o nosso Deus, que era o Deus de Israel, que é o Deus de Daniel, que era o Deus dos amigos. Em momento algum ele se cresce. E o que é interessante, aí no 8, vamos lá, Daniel no 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração, irmão. A decisão foi dele. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial, servido à mesa real. Solicitou ao chefe dos oficiais permissão para que se obter daqueles alimentos. 9. E Elohim, Deus fez com que o chefe oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo de que meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por vossa causa. Ousadia. Quando você crê que é o Deus que vai agir por você, que não são as suas atitudes que vão convencer o homem, nós podemos ter ousadia. Mas essa ousadia de Daniel foi uma ousadia com confiança. Eu vou tomar a decisão, mas diante do meu Deus, diante da minha fé. E ele decide então a honrar o nosso Deus. E nem o vinho ele quis se tomar, não se contaminou, porque ele se julgava aquilo lá tudo uma impureza. Então Deus, quando você honra o Senhor também vai te honrar. O Senhor também vai te dar ousadia, crendo que ele vai agir. Quando Daniel tomou essa decisão, o mordomo ficou o quê? Com medo. Irmão, não é uma decisão simples, não é uma decisão, hoje eu não vou na igreja, pastora, hoje eu não vou avisar para a bispa, eu não vou, pronto. Não é uma decisão simples, é uma decisão que diante da idade daquele jovem, era uma tremenda responsabilidade. Era tremenda responsabilidade. E nós vimos aqui no início que Daniel não foi ninguém que ficou na mente dele: ó, nós vamos ter que honrar, nós não podemos. Não, irmão. A decisão partiu do coração de Daniel. Por que partiu de Daniel a decisão do coração dele? Porque ele havia um conhecimento do poder do Deus vivo que nós servimos. Glória a Deus. Nós temos que conhecer o poder desse Deus que nós servimos. Nós não podemos temer. Daniel não temeu. O contrário, quem estava ali para servi-lo é que ficou com medo. Mas imagina uma responsabilidade dessa. Então ali foi aqueles 10 dias de observações daquele jovem. E ele ficou preocupado com a aparência daquele jovem chegar diante do rei. Que aquela aparência poderia não estar bem diante do rei. Daniel preocupou com isso? Não. Por que Daniel não preocupou? Porque Daniel sabia do que ele estava alimentando. Glória a Deus. Daniel tinha certeza do alimento sólido que ele tinha. Não era só alimento físico, era alimento na alma, era um alimento no espírito, era um alimento de desejo. É esse desejo que nós temos que ter pelo nosso Deus. Essa fé que nós temos que tomar a decisão, falar: Senhor, toma a direção, tem misericórdia. E nós vimos no decorrer dessa história o quanto foi violenta a história de Daniel, quantos perigos
coisas do mundo. Não vamos contaminar, não vamos num boteco beber, não vamos numa boate dançar, porque vai entristecer o nosso Deus. Esse não é o comportamento de um cristão. Sabe quando você alimenta de Deus, irmão? Não tem alimento nenhum da terra. Amém? O rei poderia se julgar o melhor alimento, mas quem estava alimentando eles era o nosso Deus. Não importa o alimento que te entregam, importa o alimento que você tem buscado diante de Deus. Ele não contaminou com as iguarias do rei. E o rei mandava oferecer o quê? O melhor. Porque o rei queria aparências boas naquele jovem. E Daniel não se preocupou com esse alimento. Pelo contrário, foi uma recusa da parte dele. Eu vou me recusar, porque eu não quero contaminar, porque eu não quero, entristecer o Senhor. Eu quero estar em outra nação, mas eu quero estar honrando o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, o Deus de poder. E é interessante que Daniel, ele tinha um poder aquisitivo alto, ele era de família nobre, ele falava outras línguas. Então, irmãos, quando ele coloca diante de Deus para se alimentar do Senhor Jesus, Deus enche aquele jovem de sabedoria. Glória a Deus. Deus derrama a unção de inteligência, de sabedoria, aonde que outros não conseguiam, mesmo ligado no rei, mesmo outros sendo admirados pelo rei, na visão humana, nenhum conseguiu decifrar sonhos, mas Daniel conseguiu. Glória a Deus. Por que Daniel conseguiu? Porque ele tinha a busca pelo Espírito Santo. Ele sabia que ele podia contar, que ele poderia contar com o sobrenatural do Senhor. Glória a Deus. Oh, meu irmão, como nós poderíamos ter essa fé de falar, Senhor, é o sobrenatural do Senhor. Se alguém chegar e, vou fechar a igreja e vou matar um por um, que misericórdia, E aí, Senhor, está nas tuas mãos. E a nossa fé, será onde vai parar, A igreja fica vazia, misericórdia. Mas, irmãos, eu fiquei orando assim, pensando, gente, que jovem ousado, que espírito de ousadia que Deus deu para Daniel, de fé, de coragem, de determinação. Porque orar por uma igreja é uma coisa, orar pela família é uma coisa, orar por uma pessoa é uma coisa, orar, tomar a decisão de pagar o preço por uma nação, é só quem vive o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. É só quem vive o sobrenatural do Senhor. Glória a Deus. Olha a visão desse menino. Olha a visão, uma visão sobrenatural. E ele tinha, logo no início, nós vamos ver aqui, que logo no início, ele é escolhido. Ele é escolhido. Irmãos, imagine, este jovem com essa idade é escolhido. O tempo dele, a responsabilidade dele dobrou. A responsabilidade dele dobrou. Mesmo assim, no momento algum, nós vamos ver Daniel desfazendo dos seus amigos. Em momento algum, nós vamos ver Daniel afrontando aqueles que ele estava se alimentando daqueles outros deuses. Pelo contrário, ele orava, buscava e tentava rebanhar por lá, trazer para que pagasse o preço junto com ele, como foi contado com seus amigos. Amém? Então, irmão, quando nós tomamos a decisão de honrar o nosso Deus, Ele vai trabalhar em nosso favor. Ele vai tomar a direção das nossas vidas. Mas sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós não descansamos no Senhor. Não descansamos. Nós temos uma fé, mas uma fé vou lá e vou fazer. Uma fé vou orar, mas eu vou fazer. Entendeu? Olha, por 2 semanas eu tentando retirar esse material de lá. E eu fiquei aflita, ansiosa. Resolveu, irmão? Não. Olha que Deus pôs a mão. O dinheiro saiu no dia, tem mais de 2 meses. Então,
As coisas de Deus é sobrenatural mesmo. Não é para o homem, não. É para Deus agir mesmo. É para nós ver o poder que Deus tem nas nossas vidas. O agir, o cuidado, o amor que Ele tem quando você prioriza. Quando você prioriza a palavra. Quando você prioriza o seu ministério. Quando você prioriza a casa do Senhor. Deus vai cuidar. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Então, irmão, nós vimos toda a fidelidade de Daniel ao longo desse tempo. E é interessante que eu estava lendo Daniel. Na Bíblia não relata, pastor, quantas horas ele se dedicava ao Senhor. Não fala. Fala de 3 semanas, fala de 3 vezes ao dia. Fala de 21 dias, depois vem as 70 semanas, né? Que é a revelação do Espírito Santo. Mas não fala, ele orava meia hora, ele orava 1 hora, não fala. Não relata em momento algum. Eu tenho um livro de Daniel também, a parte da Bíblia que relata a história dele, mas em momento algum fala. Só fala do tamanho dos compromissos que aquele jovem tinha, e ainda ele reservava 3 vezes ao dia para orar e buscar a presença do Senhor. Amém? E aqui nós vimos aqui no 18, aí mais um pouquinho na frente. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação do jovem servo, o chefe dos oficiais o trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o reino. De modo que eles passaram a servir o reino. Quando Deus age, oh glória a Deus, Ele coloca você numa posição elevada. Eu honro aqueles que me buscam. Eu honro aqueles que me honram. Eu acho que aqui, eu creio que aquele mordomo que estava distribuindo aqueles alimentos ficou preocupado. Chegou o dia de levar aqueles 3 jovens, né, diante do rei. E agora? E agora? Como que vai estar a aparência desse jovem, né? E aí o rei vê logo a aparência daquele jovem. Glória a Deus! Irmão, sabe quando você está cheio do Espírito Santo, a sua fisionomia muda. Amém? Amém. A sua fisionomia muda. Sabe quando você se alimenta das iguarias do mundo? A sua fisionomia também muda. Pouco tempo eu ouvi uma senhora falando assim: graças ao Senhor Jesus, que nós fomos criados à semelhança do Senhor. Porque já imagino se nós fôssemos criados à semelhança do demônio, que eu imagino que ele é muito feio. Ela falando. Daí ela falou assim: porque a pessoa fica com aparência quando ele está embriagado, quando ele está drogado, quando ele está embriagado na bebida, ele muda. E é verdade, ele muda. A fisionomia da pessoa muda. O olhar da pessoa muda. Parece que é uma pessoa sem vida. Quando ela não está agressiva, ela está sem vida. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, eu creio que aquele jovem, quando chegou ali na frente daquele rei, o Espírito Santo, oh glórias, dá uma salva de palmas, Senhor, deve ter brilhado assim, ó, com a presença do Espírito Santo. O rei bateu o olho e pensou, brilhou na hora. O agir do Espírito Santo revertiu aquele jovem naquele momento. E não foi só de aparência, foi de sabedoria, foi de ousadia, foi de inteligência. Olha como Deus é perfeito. E no 20 fala: e o rei concluiu que era um
Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. Glórias ao Senhor Jesus. Ele quer nos colocar nas alturas. Sabe, irmão, porque eu às vezes, eu lendo essa palavra, pensando, Senhor, quantas maravilhas que nós deixamos de viver pela nossa ignorância. Fale por mim, amém? Quantas maravilhas nós impedimos do Espírito Santo agir em nossas vidas. Porque o desejo do Senhor é de derramar um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. E muitas vezes, meu povo sofre por falta de conhecimento, ou até pela ignorância. Quantas vezes Deus tem o melhor para nós, aí nós não conseguimos. Nós somos muitas vezes voltados lá para o final da vida e vamos começar novamente. Porque Deus já me mostrou isso para mim, no meu ministério, amém? Deus já mostrou isso para mim. Eu falo por mim. Vamos começar novamente lá de trás. Então, irmão, não que eu queira parecer misericórdia, graças a Deus, esse problema nós não temos na nossa igreja. Amém? Aqui tem que aparecer o Senhor Jesus. Mas muitas vezes a nossa ignorância, o nosso erro, tem que ser assim e vai ser assim do meu jeito. Não é assim. É pelo agir do Espírito Santo. É pelo agir do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, por estar mais uma vez na presença do nosso Pai. Vamos, feche teus olhos, vamos meditar no louvor que deixa bem claro que o Senhor quer nos usar, como usou Daniel, que Deus, Ele quer derramar bênçãos sobre as nossas vidas, mas vamos priorizar esse momento, vamos priorizar Deus, vamos buscar a presença do Espírito Santo, para que nós possamos viver esse sobrenatural na terra, que nós não viemos contaminar com as coisas do mundo, que nós possamos ter um alimento sólido, um alimento vindo do Senhor, amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, entra na presença do Senhor, amém? Entra na presença do nosso Deus. Glorifica pela tua vida, prioriza a Deus. Oh Deus, obrigado, Pai. Apesar das nossas ignorâncias, o Senhor quer nos levar. O Senhor quer nos alimentar. O Senhor quer nos levantar com as tuas mãos de poder. Glória a Deus. Você tem um chamado, meu irmão. Você é chamado do Senhor. Oh, glória!
Glória a Deus.